E aí, pessoal, eu sou feliz com quem conhece. Mais alto. Nós vamos agora continuar aí nosso curso de educação continuada aí, com o tema de ciências básicas, relação ao sistema musculoesquelético. Eu separei alguns tópicos aí para a gente discutir, o tema é bastante ciência, tá? Eu tentei sintetizar para a gente conseguir discutir aquilo dentro do tempo real. Então, essas são basicamente as estruturas que nós vamos discutir hoje, tá? Medula, tendões, ligamentos e músculos. Então, uma pincelada nisso aí, porque muitos tópicos vão ser abordados nas aulas específicas, tá? Bem resumidamente, o que é a medula óssea, né? Responsável principalmente pela hematopoese, tem algumas outras funções secundárias também. E a composição, a gente vai ter basicamente dois tipos de medula, né? A medula vermelha e a medula amarela. A gente vê que a medula vermelha ela tem uma composição um pouquinho maior de água do que a medula amarela. A medula amarela predominando aí precisa de pulso. Isso aí vai ser importante para a gente poder, na hora que nós formos analisar o sinal, tá? A ressonância. Então, além da água, tem um conteúdo celular um pouquinho mais diferente na medula vermelha do que na medula amarela. Então, guardar esse tópico aí vai ser importante para a gente discutir. Então, o nascimento, geralmente, até adulto jovem, a medula óssea é basicamente medula vermelha. E com o envelhecimento, ela vai sendo substituída pela medula amarela, tá? Então, aqui nessa figura, eu tentei ilustrar mais ou menos como se dá essa progressão aí, de distal para proximal, tá? Isso também vai ser importante para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial mais à frente, quando nós ficamos com dúvidas se é uma reconversão, não é? Só para abordar aí, reconversão é quando a medula amarela, por algum motivo, ela volta a ser medula vermelha. Então, esse padrão de progressão é importante para a gente poder discutir os diagnósticos diferenciais. Então, está aqui o padrão de progressão, tá? Quando ocorre a reconversão, essa medula, tá? Seria a conversão à medula amarela, seria o oposto da reconversão em termos de progressão. De distal para proximal, aí que a medula vai sendo substituída, a medula vermelha pela medula amarela. Então, aí, gente, eu já trouxe logo de cara aqui um caso aí para a gente poder discutir um pouquinho essa questão, sabe? Acho que agora eu vou passar a palavra para vocês, tá? Alguns dados clínicos bem resumidos. E aí, pelo menos, aí, alguém aí poder falar para a gente se consegue identificar a sequência, corte, plano. Quais são as sequências? Seria a ressonância, né? O X tal seria T1 e T2. Isso. A questão do líquido, se eu não estou pegando. Olha, muito bem. Arriscar aí o que você está vendo? Então, posso arriscar. Diante do que o Vinícius estava explicando, né, sobre essa questão da conversão e da reconversão, consigo ver que tem um sinal aqui, na verdade. Um sinal difuso, né? Ele fica diferente aqui. Os corpos vertebrados, ele fica com um sinal difuso e... Só um minutinho, que essa sequência primeira aqui, você já viu em aulas anteriores em aula física, ela tem expressão de gordura ou não tem? Essa primeira. Para mim, não tem expressão. Não tem expressão de gordura. Então, aí, vamos começar a fazer... Na verdade, seria a segunda, né? E a segunda tem expressão de gordura ou não tem? Para mim, também não. Não, mas olha só, geralmente o músculo a gente trabalha, nem sempre, mas principalmente uma com supressão, uma sem supressão e uma com supressão de gordura. Então a segunda seria qual? Porque como é que é o sinal da gordura? Como é que ele A gordura, ela vai se manifestar com hipersinal. hipersinal, né? Onde é que você pegou o tudo do teu, né? Seria aqui? Tem mais aí, mas bem brilhosa. Aqui, não. Isso, essa gordura. Gordura epidural. E aí, como é que tá no T2? Aqui está mais escuro. Isso, tá preto, na Então verdade. aqui seria a supressão. Não seria. Tá. Se suprimir, vai sair o sinal. Isso, exatamente isso. Então, na verdade, a sequência T1 Tem uma um e essa sequência T2 com... T2, FAT7, ou X. Tá, O X tá com cara de X, mas enfim, T2, FAT7. Mas a questão aí são os corpos incorporantes, né? Aí agora vamos avaliar o sinal. Pensando nisso, eu achei o sinal difuso. O que é o sinal de Você é difuso assim, ó. Aqui eu vejo Você cinza fala alto ou ou motivo.
Eu falo. Para falar. É o sinal é difusamente alto, Ah, difusamente tá. baixo. Aqui tá de Daí a dica é sempre ter um. Tá. Se você está avaliando medula óssea, a avaliação sempre vai ser o T1. Então, aqui ele tá com uma difusidade para baixo, né? Tá difuso para hipossinal. Tá com hipossinal. Agora, por que a gente diz que esse sinal está baixo? Seria Era por pra causa estar da composição? Em relação a... Então, gente, quem que já tem uma... Vou passar para os R2 aqui, porque precisa ser ter um pouco mais de tempo. Vamos lá. Vai, somar o... Cadê o apontador? Essa imagem seria... Tem calado, tem aqui, tem a final, para um pouco mais alto, pela composição do digo. Isso. Mas como é que a gente sabe que esse sinal está baixo? Só bateu o olho, tu vê que o sinal está baixo. Em relação a músculo e cultura subcutânea, no caso. Subcultura, subcultura. Não, sempre vai dar uma baixa gordura. Porque aqui está bem óbvio aí, que está assim, junto do corpo vertebral, que eu vejo que está mais escuro disso. Exatamente, disso. Então, você está vendo que o sinal do corpo vertebral está homogeneamente baixo em relação ao disco adjacente. A dica é, a gente não vê muito músculo nessa imagem. Tem ali uma musculatura um pouquinho, mas é muito pouco. É melhor usar o disco. O disco você está vendo aí todos os corpos, todos os níveis, né? E aqui, sobre partes de alto sinal, então, essa imagem está refletindo justamente essa reconversão, né, que era para estar maior teor gorduroso, mas por conta desse quadro de IFC crônica, diabetes, todos os medicações, anemia crônica, no lugar de ser mais medula óssea gordurosa, vai estar mais medula óssea vermelha, para encontrar a reconversão. Aí é conversão medular, tem a abordada aí do sinal, né? Ele faz o sinal assim, quebrando, né? Mas a conversão dos eritropoetinas estimula aí, né? A hematose, causa essa queda aí de sinal. Então, aqui uma breve, alguns dados sobre conversão, né? Alguns fatores de risco aí, funções não médicas, tabagismo intenso, né? Pela patologia, tabagismo intenso, aumentaria a demanda aí de hematopoiese e mandaria essa reconversão, né? Os esportes com alto técnico de oxigênio, né? Esportista realmente profissional. Algumas outras condições, obesidade, né? Lesões respiratórias, desesperado, diabetes, anemia. Então, aqui tudo fazendo sentido fisiológico, fisiopatológico aí, né? E o que a gente vai conferir os fatores de estimulação de eritropoietina. E aqui, mais ou menos, que a gente já tinha visto, né? A medula amarela vai apresentar um sinal provavelmente T1 e o T2 ou X. Na maioria das vezes, a gente já usa essas duas sequências aí para suprimir o sinal da gordura, para aumentar o contraste. Então, vai aparecer aí, se você usar o X, vai aparecer o nosso sinal. E a medula vermelha, ela já tem um pouquinho mais de água, né? Vai aparecer com o sinal inferior ao que subcutâneo é maior que o intervertebral. Tem parâmetro para comparar. E no STIR vai subir o sinal da gordura, mas tem de água, então ela vai ficar com o sinal intermediário, né? Medula vermelha, um pouquinho mais alto. Então, a gente tem que prestar bastante atenção em T1, tá? Quando vai avaliar medula, principalmente aí, principalmente os corpos vertebrais, mas em geral a gente tem que prestar atenção na ponderação do T1. Um angioma, uma lesão bem característica, tá? Quando ele é típico, tem bastante gordura, então você vai pensar em sinais como sinal em termos de gordura, mas qual é a gordura macroscópica, né? No T1. O tipo 2, que é uma alteração degenerativa,
vertebral aí também tem esforço. Também, 2, você vai ter gordura também, e constituição, você também vai pensar nesse sentido, quando você for raciocinar aí, para poder tentar chegar a um diagnóstico próximo ao diagnóstico. E também pode brilhar aí em P1, as espondilopatias, né, chamadas de Shine Borders, os campos brilhantes, né, para quem acostumado com raio-x reflete a lesão de pulmão. São algumas dicas aí para a gente pensar em aumento de sinal contínuo. Para a gente pensar em aumento difuso de P1, se tem algumas questões aí, algumas desordens que podem causar, pode ser uma variante anatômica, o paciente pode ter uma conversão aí da medula amarela, que está analisando, diferente dos outros, anatômica, radiação da medula, né, que acaba comprometendo esses componentes factoréticos do desenvolvimento. Vai ter uma liposconstituição aí, você vai ter um tipo de sinal. Osteoporose, né, geralmente heterogêneo, mas pode causar esse sinal aí. Mas vamos, uma das outras causas menos comuns a literatura, mas também a anorexia, anemia básica. Então, aqui eu trouxe mais uma imagem aqui para a gente discutir, tá? Vamos seguir esse mesmo padrão aí, tentar primeiro ver quais sequências que a gente tem e os planos. Tá? Alguém aí que quer tomar a palavra aí? Ou mais alto, assim. Sim. Que é isso? Esse é o sinal. Esse daqui da esquerda, você vendo essas 3 sequenciais lateralmente simétricas lateral, mas bem regulares, você pensaria em doença, tipo, ou você pensaria assim, vendo essas, se você não souber o que é, você acharia que isso aí está mais para doença, está mais para ou é civil? Alguém que já tem prática aí, já passou? Fala. Que é o quê? A mulher de 28 anos, gente. Essa como não parece parece doente. Não, certo. Então vamos pensar que isso seja uma coisa fisiológica, né? Tem todos os corpos vertebrais, alguns mais, outros menos, né? O que é que vocês acham desse? Já está aqui enveredando para não doença, não doença. Isso, já deve estar dos bases, né? Flexo, você fala de flexo que é básico, vertebral. São os flexos básicos vertebrais, são o local de entrada dos vasos. Isso é fisiológico, é normal. Certo? Eles vão ter esse componente gorduroso, adjacente. Então, você vai ter essa porção central. Até que, se você reparar, primeiro a área, o ovalado de hipersinal, como um pontinho assim de isosinal. Então, o flexo. Aí, aqui nós temos uma mulher de 64 anos. Essa mulher, ela tem vaso no corpo vertebral? Não? Então, estão tudo. Tá chegando sangue no corpo vertebral? Tá chegando. Então, tem. Por que não aparece?
que é que acontece ao longo da vida? O Vinícius já falou. A medula vai convertendo, né? Então, uma mulher de 64 anos já tem mais medula óssea amarela do que uma mulher de 28 anos. O branco do plexo base vertebral agora está em permeio à gordura óssea amarela dos ossos vertebrais. Por isso que a gente toma. Certo? Agora, o que é que a setinha está apontando ali? É juiz de mais baixo sinal, certo? Esse sinal é um marcado baixo sinal ou é um discreto baixo sinal? Discreto baixo sinal em T1, né? Que seriam isso. E outra coisa, tem uma coisinha que dá uma sensação de que isso aí não é doença, não é tumor, por exemplo. Vamos pensar em o que é. Então, você acha que isso pode ser medula óssea perfeita, né? Eu não acho que seja uma reconversão. Eu acho que são focos de medula óssea perfeita. Quando acontece a conversão, ela não acontece por completo. Você ainda pode ter focos de medula óssea perfeita. Quer que fala a favor de que aquilo ali não é um tumor? Vocês lá lembram isso? O que isso aí não é metástase, por exemplo? São múltiplos focos de baixo sinal anterior. E não é mieloma. Não é metástase, mieloma. É bom. Geralmente, função agressiva provoca edema ao redor da lesão, né? Tem convertência, não tem sequência de saturação, é difícil. Não é marcado baixo sinal, são áreas, espaços cultivares. Tá, o espaço corticais eu vamos esquecer. O sinal não é marcadamente baixo, entende? Se você comparar ali com o disco, acho que é até mais alto. Então já esquece um pouco, né? E ainda tem uma outra coisa, que é bem assim, se tem isso aqui, a chance. Tem foco de gordura isso aí? Tem. Então pronto. Onde é que está o foco de gordura? Bem no meio tem o pontinho branco. O pontinho branco é gordura. Então não é doença. É medula óssea mesmo. Certo? O raciocínio é esse. A gente deu todo o diagnóstico, entre aspas, né, de uma doença, no tempo. Então, aí, gente, é importante abordar essa questão, porque, de vez em quando, para quem já passou aí, o que aparece, às vezes, aí, você fica na dúvida, às vezes, tá? Eu vou valorizar isso aqui, será que não? Então, a setinha está tentando apontar ali um ponto branco no meio dessa área do sinal. Ele cria um aspecto que ele cita como olho de boi. Tá? Se esse aspecto Olho de boi, a tradução é alvo. Usar em português é alvo, sinal do alvo. Olho de boi ficou uma maneira meio estranha, né? Mas é sinal do alvo. Seria uma tradução literária, né? Bullseye, mas é que é esperto. Bullseye é o alvo que a gente utiliza, né? Como de dados, por exemplo, ou no arco flash. aí, como a gente já discutiu, o plexo venoso básico vertebral, né? Que é normal. Você vê se essas alterações aí, esse sinal já tem aspecto benigno, então agora a gente já lembra aí o que é o que a gente chama. Ele tem essas áreas de esses focos, né, de conversão, e a medula está heterogênea ali, provavelmente por causa da osteoporose. Ela fica assim, né? E tem uns osteócitos, né? Ninguém falou, mas tem uns osteócitos. Isso aí a gente tem que colocar no logo. Então, aqui agora, mais um caso aí, a gente acabou discutindo aqui, paciente, sexo masculino, 27 anos, com alergia. A gente tem alguns focos de oxigênio aqui nessa placa aqui. Aqui onde está a função do oxigênio, o foco, esses focos de oxigênio aqui no não são mais oxigênios, mas são focos das placas tectónicas. Ou seja, esses focos são de... Não. Qual o material do foco? A ressonância dá esse poder para a gente. Eu consigo afirmar o que é isso aí. É água. É gordura. Por quê? Algo sinal aqui, aqui ele suprime, né? Isso. Então, na sequência com saturação de gordura, senão ficou preto. Pronto, então isso é gordura. Aí agora a gente vai pensar em
que é que significa? Oi? É manjoma? É manjoma. Volta, Não, volta, Denise. Isso. né? Mas- Esse sinal característico do sinal de Romanos. Isso. Sabe desse sinal de sinal entre e suprínfice. Mas só uma coisa, esse é um sinal de romanos Na verdade, é. gorduroso, né? Você pode ter sinal de romanos com edema, você pode ter um sinal de romanos esclerose, Que é o que aparece no raio-x. que é o que aparece no raio-x. Foi o primeiro descrito. O descrito básico é com raio-x. E isso aí significa o quê? É devido a quê? Na espondiloartrite axial, na espondilite, ou qualquer outra das espondiloartrites, o que é que isso significa? Devido a quê? Não, se a gente está falando de espondiloartrite, a gente está falando desse inflamatório. Não tem infecção. Tem um componente infeccioso, né? Ó, inflamatório. Então, pronto. O que é inflamado? Estrutura. É na placa terminal, mas é um local bem específico. Porque na placa terminante tem o Modic. Isso é Modic? Não é Modic. Por que que não é Modic? Porque está só no canto. Só no canto. Seria mais Então, extenso. pronto. Então, aí, o que é que tem no canto que não tem no resto do corpo? Alguém lembra aí dos outros? Esse é o artigo. Não é bem isso, não. O ligamento é na frente, mas não é não. Isso é uma êntese. Isso é uma êntese, né? A êntese das fibras de chakra, né? Elas ligam ali o disco ao bulbo vertebral, né? Certo? Então, isso é uma entesite. Então, a entesite, no caso, gordurosa, né? Isso é dentro de esclerose. Então, toda espondilite axial, ela determina uma entesite. No caso do bulbo vertebral, é nas bordas do bulbo vertebral, que é onde as fibras de chakra ligam ali o disco, né? A placa terminal. Que, obviamente, liga um pouco do ligamento também, mas não é. Quando se fala ligamento, você tem que lembrar de outra coisa, né? Que é a ossificação do ligamento longitudinal anterior. Ele está associado a vezes que foi cheio, que é o tisco, né? Então, isso aqui é outro fibros. Eu separei. Ó, pega o raio-x aí, meninos. É a mesma doença. Mesma doença. É a mesma doença da ressonância anterior. Basicamente, a gente vê aqui radiografia de sintomas específicos, sabe? Está com um lombar, que é uma retificação. O que isso é tipo a distância do escopo da mas talvez tenha uma progressão, então se decidir falar que há uma redução em relação a essa. Eu acho que não. Quanto ao paciente jovem, não. Eu acho que esse do lado aqui, Gustavo, é de ampliação. A ampliação deles vai melhorar. Eu acho que o que é mais marcante é a retificação. Agora, olhando de perto, o que você vê no spot? Olhando de perto, que a gente vê uma a gente normalmente na radiografia não via esclerose no ligamento vertebral. Que eu acredito que tenha acontecido é que haja algum tipo de esclerose por calcificação, né, que talvez calcificação e que justifica nessa identificação. Aqui a gente também tem radiografia assim, que a gente vê também parte da coluna lombar. É o mesmo paciente, né? Não. É a mesma doença. E a gente vê de fato, né, que a possível esclerose da nosso lombar, certo?
A gente tem esclerose óssea. Tá? Isso não é no osso, isso está ali na êntese, no ligamento, na êntese do disco, com os corpos vertebrais, né? Você vê uma linha branca ali, né? O que é essa linha branca? Melhor um pouquinho mais 2, mais 3 vezes. Ó, vocês. Então, gente, também do estudo anterior. Isso, ó, pronto. E você chegou a ver o da direita? Tem um nome clássico também. Esse aqui é a coluna de bambu, tá certo? Isso aí. E esse da direita ali, ele é Tem outra coisa, além da coluna. Isso, a classificação do ligamento. Também, mas tem outra coisa. Ah, sim, não, tem esquilose bacia. A bacia. Quilose das Sacroiliides. sacroiliides. Então, isso Tá aí, confundindo direito e esquerdo. isso aí é um espondilite anquilosante, né? Anquilosante. Então, em geral, a anquilose da bacia vai evoluir também para a anquilose mais para frente, né? Dos corpos vertebrais. Então, isso aí é a evolução do canto pilhões. Vai a evolução, né? Começa a ver essa calcificação do ligamento, da chapa, da borda anterior do disco, tornando a coluna quadrada, né? Os corpos vertebrais ficam quadrados, com aspecto quadrado, e aí, no caso, ele está simétrico dos dois lados, né? E não é grosseiro. Esses sindesmorfos, vamos chamar assim, né? Eles são grosseiros em algumas dessas doenças. Nessa não é grosseiro. A espondilite anquilosante é simétrico, fino, recular, bilateral, mas em outras atropatias, soronegativas, que chamavam de assim, né, no Reiter, psoriásica, né, ou na enteropática, ela pode ser assimétrica e irregular. Bora, tá na hora. Então, é esse conflito anquilosante mesmo, Steinkorn, falando aí, a classificação ligamentar, exopatia. Então, gente, anquilosante chamado aqui de soro negativo, inflamatório negativo. Ainda é de discutir uma predomínio no sexo masculino, 3 para 1. Algumas associações aí, as doenças inflamatórias intestinais, alguns intestinais pulmonares. Os aspectos de imagem ali que eu coloquei para a gente discutir, daquele mesmo, né? Sacroiliite, a vértebra lombar quadrada, ela perdeu uma leve cavidade pelo tempo. A skin bambu. Vocês viram aí aquele último ali, alguns casos que é menos comentário, eu chamo skin punhal, na constatação da mesma. Então, aqui mais um casinho aí para a gente discutir. Falta 12. Fala mais algo que isso. Fala mais alto. T1, T2, tomografia, aqui está a lista da lesão inicial, sinal, uma lesão bem delimitada no corpo vertebral, que vai desde placa terminal superior até toda a substância. E aqui a gente vê essas calculações verticais no corpo vertebral todo. Tá, Jóia? Fez muito bem a discussão ali, só queria abordar uma coisinha aqui. Provavelmente você já reparou, né? Mas essa sequência, elas têm supressão de gordura, alguma delas? Não, né? Tá na memória do gordura, então as duas não têm, são sem supressão de gordura, não. E aí você tem em 1 e 2, você tem uma lesão que tem hipersinal em T1 e T2, né? A gente tem uma olhadinha aí e
essa imagem aqui da tomografia aqui, ela é bem característica, sabe? Isso aqui, quando a gente olha isso aqui, a gente já fica mais tranquilo. Como dessa especulação, né? Isso, Esse isso, tá joia. O hemangioma, né? Tipo, ele tem gordura, né? Nas duas sequências, então o hemangioma tipo, porque às vezes ele não tem tanta gordura. Esse sinal ali é o sinal da grade da prisão. É o hemangioma tipo, o alto sinal NP2. Se tivesse a supressão, se veria o sinal ia cair. E essa área mais escura no meio, na tomografia, isso tem gordura, né? Fica entre o trabeculado. Se você comparar com a gordura pré-vertebral, tá bem mesmo desse lado é gordura pré-vertebral. Certo? Vamos lá. O hemangioma vertebral, quando a gente já está passando, começa a passar, vai aparecer. Por isso, quando às vezes você coloca o hemangioma vertebral tipo, ou uma área de substituição focal, e mais então, em alcoólicos leiteiros até 10%, então é bem frequente, tá? Vai aparecer, geralmente assintomático. E ele vai aparecer o tipo, né? Porque no hemangioma pode ter uma quantidade variável de gordura e de vasos, então pode alterar esse sinal, mas aquele da figura lá é do tipo. O sinal tem um alto sinal em T2, dependendo da quantidade de gordura, vai cair mais ou menos, tá? E vai apresentar um real significativo quando ele contraste. Importante aí lembrar que essa lesão realmente é uma inicial, então a gente tem que encaminhar bem o diagnóstico. Tá? Aqui mais uma aí para a gente abordar, mais uma imagem para a gente discutir aí. Se alguém quiser começar a discutir nas sequências. Isso. como observação, informação, vai desdobrar dessa frente. Certo. Agora, olha só, a coluna está homogênea, você acompanhando os corpos vertebrais, ela está com o mesmo sinal, tanto ali no segmento torácico, posição, quanto no lombar, está igual o sinal? Ou você acha que tem algum segmento que está com um sinal maior? Você fala dessa mais de baixo? Olha só, você acompanha a coluna como um todo. Você está vendo ela com um sinal todo igual? Não, né? Então, e ali, ó, o que aconteceu ali com aquela paciente? A paciente tem uma adenocarcinoma de colo de terreno tratado, né? Tratado, ela fez um tratamento desse adenocarcinoma. Vamos começar aí, a sequência tem supressão de gordura, tem sequência de supressão de gordura aí, você está vendo? Eu acho que não. Não, né? Não está fazendo o sinal do estudo. Tá certo. E a gente tem ali, então, a gente supõe, então, que o de cima ali, que deve ser o habitual dessa paciente, o foco da doença está mais na pelve, né? É onde que a gente observa esse sinal aí, né? Esse sinal, então, nós vamos um pouco de baixo que está o alterado, né? O habitual dela seguir para cima. E aí, tá, essa medula, então, se a gente, vamos supor, que de cima para o habitual. O que aconteceu, então? Parece que está mais branco. Por que está mais branco hoje? Você pensaria? O que você pensaria? Isso, fez um tratamento, né? Fez um tratamento que alterou o sinal aí da medula, né? Acabou lesando células desfeitas, né? Tipo, Isso. E acabou fazendo isso, houver essa substituição. Então, ele bem gorduroso, por esse acometimento. Joia, certinho. Aí, provavelmente ela fez de tratamento. Para justificar isso que você está falando, porque ela provavelmente fez de tratamento. Isso, a radioterapia, né? Então, a radioterapia prévia é uma das causas aí dessa conversão, né? Seria o tipo da reconversão, seria eu tratar essa radioterapia. Então, aqui eu separei mais um caso, esse caso aqui é interessante para a gente poder abordar, porque nesse caso dá para a gente aproximar bastante do diagnóstico, tá? Se não der para chegar, dá para aproximar bastante. Então, eu coloquei só uma sequência, tá? E aí eu quero ver alguém, se alguém pode discutir isso aí para a gente. Qual que é a sequência? O plano. Tem supressão de gordura ou não tem?
Não tem supressão de gordura, tá certo. Não, olha lá. Olha ali. Não tem, né? Tá certo. Não tem. Certo, lá o T1. O que as setas, você acha que as setas estão apontando? O paciente essa mais cheia, né? Que está apontando essa lesão arredondada. Certo. De alto sinal. E a cabeça de seta ali, você viu? Isso seria como ele veio de baixo. Uma massa grande aí, né? Uhum. E então você chegou à conclusão que seria um T1. Um T1 sem supressão de gordura, né? Porque geralmente você não tem como você vai fazer um. Então tá. E a lesão ali que está apontada na seta, a seta cheia ali, ela tem um alto sinal ou um baixo sinal? Então por que costuma dar alto sinal em T1? Vamos lá, não é muita coisa que dá, a gente já até abordou aí. Não, geral. Ou de material. Gordura, tá, uma das coisas que contraste, Melanina, né? melanina, contraste, gordura, né? Então a gente vê algumas coisas que podem dar esse alto sinal, a gente até abordou antes aí. Então, você me falou de algumas coisas aí que pode dar. Essa sequência não tem contraste. Não tem contraste. Né? Então, você tem ali, o que você viu aí? Você está vendo isso? Vamos lá. Você falou aí que algumas coisas você pode dar, já adiantei que não tem contraste. Não é das setas aí. Então, já falou da polpa vertebral, já falou da massa vertebral e a outra seta. Igual, né? Que região? Aonde? Qual é a estrutura aí? Estrutura aí. Vamos lá. Brilha em T1. A gente tem que saber as estruturas que brilham em T1. T1 é pouca coisa que brilha em T1. Vamos lá. Gordura, você já falou. Melanina. Você pensaria em gordura? Tá, pode até ser uma lesão agressiva. Bora usar os três, vamos lá. Tem um hipersinal do vertebral, tem essa massa paravertebral grande. Né? Olha os dados clínicos. Dados clínicos. Não, e dentro, e a outra lá, tá certo. Certo, lá em cima. E aí tem uma lesão de hipersinal. Aonde? Na medula, né? A medula. E o resto da medula está normal? Está normal, só tem um leve alto sinal. Presta atenção. Tem um foco grande. E o resto da medula está com hipossinal. A medula é cinza, tá? No T1. A medula é cinza no T1, tá? Ela está escura no T1. Porque não tem D2 aí. Certo. Não tem uma lesão aí com alto sinal. Então, nós temos 3 lesões com alto sinal. Certo? Então, teoricamente, tudo isso ainda tem outro ali no subcutâneo. Né? Ali no subcutâneo, perto da seta, na mesma linha, tem uma bola branca. Porque não tem seta nela, mas... Porque não tem seta. Mas tem outra lesão. Então, nós temos 3 lesões, logicamente, que ele quer dizer que é uma doença só. Certo? Qual é a doença que vocês acham que ele tem? Isso, isso. Falou, tudo bem, porque poderia ser também, talvez, um processo agressivo de natureza linfomatosa, né? Mas, olha ali o dado clínico, o paciente leucoderma, pedreiro, né? Você pensa em exposição solar, e agressivo, assim, metastático, sempre tem que lembrar do melanoma, né? O melanoma é uma lesão que pode dar alto sinal de T1. Isso que ele quer lembrar aí, né? Que é uma lesão perigosa, logicamente. Já teve melanoma, sabe? Não? No caso dele, que é uma coisa perigosa, né? Muito perigosa, e aí é o melanoma metastático. Certo? Bora? Melanoma e um pouquinho, não. Passa mais rápido desses Passa textos. mais rápido porque nós temos que seguir. Tá, então aí mais uma questão aí para a gente discutir, tá? Primeiro, a mesma coisa, a abordagem, os planos e a sequência. Assim, deixa eles seguirem só, tá? Assim, vai falando, porque faltam só 15 minutos para terminar a aula.
Ó, termina às 8. Tá? Então, bora lá, vamos lá, cara. Sequência é. Duas sequências. Sequências. P1 e P1 FET 7. Porque nós observamos que S2 flexão falada, molecular, ou vertebral, e baixo sinal heterogêneo, né? Ela tem um baixo sinal P1 e um FET 7, ela tem Esse FET 7 tem contraste ou não? T1, o outro é T1. Tem contraste ou não? Tem contraste. Importante falar. Por que tem contraste? Porque você olha no teu corpo vertebral, está branco. Você olha os vazios, estão brancos. Né? Então tem contraste, certo? Então, a lesão por hipossinal em T1, que se realça pelo contraste. O paciente tem 28 anos, 3 anos de dor lombar, progressivo pior nos últimos meses. Se o realce do corpo vertebral também ao redor da lesão. Sim, também. Tem um T2, mas deve ser um ED. Provavelmente. Aí, dá para dizer. Ô, meu filho, volte comigo. Pode dizer que é lesão, é específico, como é que é? Tem gordura dentro da lesão? Tem um foco branco dele, provavelmente é gordura. Mas não é todo cheio de gordura. Então, a lesão de aspecto geográfico tem gordura dentro, que realça, o que é isso? Mais provavelmente isso é uma manjoma atípica, tá certo? Pode ser outra coisa? Pode. Mas, primeira coisa, se tem gordura dentro, se aquilo é real, tem gordura dentro, isso é uma manjoma atípica. Entendeu? Pode ser outra coisa? Pode. Então, você vai fechar. Se você tiver certeza, olhando o exame, que é gordura, sem gordura é manjoma atípica. Certo? Se não tem gordura, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Parece que é um lado de infecção. Sim, cara, periférico, né? Mas ainda tem. Pode ser, como eu digo, pode ser outra coisa? Pode. Mas tem que ser um motivo. Então, lá. Não é lesão específica, né? No caso, seria Não dá assim, a tomografia na resposta para você dizer que você é uma displasia fibrosa. Não dá, entendeu? Assim, isso é impossível esse diagnóstico, né? Pode ser uma displasia fibrosa, pode ser manchoma atípico, na ressonância, tá? Capta contraste, displasia fibrosa, normalmente não capta captação, certo? Mas isso é uma captação periférica. De qualquer modo, a lesão de baixa agressividade, certo? Vamos seguir. Então, a gente tem alguns dados de displasia fibrosa e, além de tudo, ela está atípica ainda, porque não é o típico dela, a forma monostópica, né? Somente um só, não é o sítio mais comum. Então, realmente, como você falou, não tinha como saber, é só para ver que é uma lesão de baixa agressividade. Então, esse aí, alguém discutiu para a gente, principalmente a gente já passou aí no músculo. Certo, aqui a gente tem duas constitucionais de lombar, T1 e T2. A gente vê, tem alterações do disco, né? Que a gente vê, redução de espaço, desidratação, enfim. E a gente vê que os corpos vertebrais, tem uma impressão de Timor, que os corpos vertebrais, eles estão bem escleróticos, a gente vê isso porque eles têm baixo sinal em T1 e baixo sinal em T2. E essa esclerose é das placas terminais adjacente ao disco doente, né? Então, nesse caso, a gente pensa em alterações do tipo MODIC 3, que é esclerose. Bem, então, aí a classificação de MODIC, né? Essa alteração degenerativa vai ser o edema, 2, ali com substituição a 3, esclerose. Às vezes você tem sobreposição delas, tá? Vocês vão ver daqui a pouco como sinal, mas é realmente isso aí, tá? Então, mais uma aí. Também, essa daqui também é bem parecido, vamos ver mais desse aí. Então,
também é meio complicado você chegar ao diagnóstico. Então, é mais para você analisar aí para mim as sequências, né? Então, aí, a imagem, primeira sequência da esquerda, do lado do meio. Continue, pessoal. São três. Três sequências, tá certo? A primeira é T1, sagital. A T2, Com contraste sem saturação. Lembrar que isso é um exame antigo, provavelmente, antigamente não existia saturação. Então, seria injetar contraste sem saturação. Certo? É mais difícil ver que está reação ou não. Tá? Vamos lá, cara. Então, a gente observa o baixo sinal em N5, forma difusa, né? De padrão ligeiramente difuso. Envolver também processos biológicos. Tem também uma extensão, aparente extensão, né? De canal estrutural, canal regular. Aparente não, tem extensão do canal medular. Certo. Você pensaria em reconversão nessa lesão? Sabe, seria interessante levantar no celular, considerar a possibilidade de reconversão medular nessa lesão com esse aspecto? Não, né? Seria você acabaria desviando o colega aí do diagnóstico, né? Então, porque você tem envolvimento de partes moles ali adjacentes também, né? Então, não parece. É um linfoma do mesmo jeito que podia ser uma metástase, certo? Então, metástase, linfoma, pós-postoma, agressivo, lesão agressiva. Linfoma dá esse aspecto de massa, né? Ele cresce até pré-vertebral, às vezes ele compromete vários corpos, enfim. Sempre protegendo disso, né? Mas, Outra coisa é que assim, a lesão ela se expande sem destruir o corpo, né? Ou seja, ela é uma lesão muito agressiva, né? Ela é infiltrativa. Então, acho que o linfoma tinha que estar nos diferenciais. Exatamente. Diga também de prova é que esse espaço retrovertebral de L5, o linfoma ósseo costuma acometer. Então, também é outra Isso, é melhor você ir só apresentando, tá? Porque já falta só 10 minutos, então você consegue soltar. Certo. Agora, nós vamos abordar os tendões, vão ser abordados especificamente nas aulas específicas também, tá? Então, principais fatos que nós vamos observar, vai ter geralmente baixo sinal em todas as sequências, tá? E alguns dados sobre eles aí. A exceção quadríceps, que geralmente tem exceção leve, então não vão ter aquele sinal escuro, aquele sinal preto em todas as sequências, tá? Algumas das doenças aí, as doenças principais nesse documento, os tendões, nós vamos abordar algumas delas, tá? Então, aqui o tendão aspecto normal, ali o tríceps dele na inserção dele, tríceps braquial, inserção leve, o último cotovelo, né? Mostrando aí o baixo sinal, né? O baixo sinal tendido, né? Então, aqui, esse slide aqui, na verdade, era para discutir a questão do ângulo mágico, né? É uma alteração artefatual que aumenta o sinal do tendão. Então, uma das formas que a gente tem para corrigir um ângulo mágico seria você reposicionar a estrutura, se for possível, ou você aumentar o TE da sequência. Você aumenta a ponderação T2, né? Você corrige esse artefato. Eu falei sobre ângulo mágico, né? Uma imagem artefatual. Então, aqui eu já trouxe no primeiro caso para a gente discutir. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não dá tempo, é só você seguir apresentando. Certo. Então, aqui a gente vê um tendão que está espessado, com aumento de sinal, que seria a tendinopatia, tá? E aí, no caso, seria o tendão semimembranático. A tendinopatia tendinosa tem alguns fatores de risco, sexo, idade, medicamentos, como corticoide, né? E algum impacto também, impacto no eu separei essa lesão aqui para a gente poder ver mais uma doença tendinite, que seria um dor parcial, esse é o tendão do tríceps oral, tá? Passa com uma seta assim, uma mostrar aí. Tá afilado, tá? Você também tem um edema, tendinite. A ruptura parcial pode ficar afilada, pode ficar de espessamento, tá afilado. É parcial que você ainda percebe a continuidade do tendão. Você vê que é um tendão doente, né? A porção distal está espessada, em forte de alto sinal, e onde está roto é que está afilado. Né? É a mensagem até pessoal da medicina do esporte, assim, né? Tendão normal no corpo. Tendão normal, tendão que não tem tendinopatia, não tem tendinose, ele não rompe, a não ser que seja um trauma de altíssima
energia, né? Em geral, o que rompe é um tendão doente, é um cara que já tem tendinopatia, já tem uma história clínica, aí você tem um tendão de calcâneo, um Aquiles doente, né? Então, você vê aqui embaixo ele é espesso, aqui embaixo está bem espesso, ali rompeu, essa parte branca, apontei isso, essa parte branca, aqui no meio, né? Aqui, ó, essa parte branca aqui é o gap, né? Esse branco aqui é o líquido, se interpõe, é o hematoma, e aqui é a parte do tendão que ainda persiste, né? Esse tendão, ele tá todo espesso, ele tá branco, o tendão é preto sempre. Ele tem colágeno. Oi. Geralmente, a gente vê muito associado com tendinopatia, só com fraturas do estresse. Quando a gente vai no tornozelo, principalmente ali no lado vinculado, tá? Na verdade, assim, na nossa vida prática, as duas coisas não vêm juntas. Você está entendendo? Não vêm juntas. O que você vê mais aqui, de tendinopatia do Aquiles, do calcâneo, do Aquiles, né? A gente vê Raglan, a gente vê tendinopatia, a gente vê o Raglan, né? Que é o abalamento aqui do contorno posterior, tendinopatia do sítio calcaniana, especial profundo, né? É isso. Um lado. Então, aí agora, não é ruptura, mas agora a ruptura completa, né? Aqui, ó, a ruptura completa do supra, né? Você vê o tendão aqui, ó, a cabeça do número, com o T2, há um oblíquo na busta, e aqui o tendão, que é para estar se inserindo bem aqui, ele tem um gap aqui, tá certo? Então, isso é uma ruptura completa. Completa por quê? Porque atinge, vai da superfície da cabeça humeral até a superfície pulsal. Então, isso é uma ruptura completa do tendão do supra, provavelmente, e aqui também outra ruptura completa do calcâneo, né? Do tendão do calcâneo. Aqui tem um gap, o gap está aqui, né? Que é uma T1 ou T2 sem saturação, então tem um tendão doente com uma ruptura, secção completa do tendão. O que é importante aqui, né, para a gente, que é a radiologia, dizer a quantos centímetros está a ruptura da inserção e qual é o gap, qual é o tamanho do gap que você tem. A cirurgia, o cara vai abrir um lado desse tamanho, isso está aí, né? Então, você tem que dizer a quantos centímetros está a ruptura da inserção. Falando um pouquinho sobre partir. Aí agora, esse slide era para mostrar um tumor, posição dos gigantes aí da baía sinovial. Reparar que o T2 ali, ele não fez supressão para aumentar o contraste para a lesão. Então, é um dos principais erros. O tendão dos gigantes é uma sinovite nodular, né? Então, ela pode acontecer tanto periarticular quanto intraarticular, né? E a imagem sempre é uma área mais nodular, cinza, né? Focos de baixo sinal dentro, né? E são focos de hemociderins, né? Os dados sobre crescimento dele, aqui é o pensar de Bloom, que às vezes você usa em sequência de compatibilidade, depois estrela, SWI. Essa lesão que era para mostrar uma tendinopatia calcária, você vê com a classificação. Volta aí. Uma classificação regular, né? Ele é o aspecto no ultrassom, diferente da classificação do STRO. Uma lesão é uma doença geralmente autolimitada, então é importante a gente ver a regularidade da classificação, para pensar essa diagnóstico de tendinopatia. Parte dos ligamentos, que a gente foi analisar, os ligamentos são geralmente presentes com sinal, todas as sequências, algumas exceções aí, o ligamento cruzado anterior e o talo fibular posterior, mostrados aqui, ó, à direita e à esquerda. Eles podem ter esse aspecto aí, pena de cavalo, e ser normal, e esse é o aspecto normal deles. Aqui era um caso para mostrar a torção do joelho e uma ruptura do ligamento cruzado anterior, tá? Esse aqui é o caso aqui. E já é cruzado anterior, tá? Esse aqui era para a gente mostrar a degeneração do cós do LCA. Tá? Ela predispõe. Se o ligamento vai ser preto, né? Vai ser preto o ligamento. Então, aqui o ligamento está difusamente espesso e com sinal mais alto, né? Assim, com esse padrão que, às vezes, ele tem um cisto dentro do ligamento. Isso é uma degeneração mucoide do ligamento. Não está estirado nem nada. É uma degeneração mucoide do ligamento. Obviamente, vai tornar o ligamento mais frágil, né? Mais suscetível a ruptura.
E às vezes aqui tem um cisto, o pé ligamentar também é outra apresentação de degeneração no código do ligamento do LCA. O mais comum do joelho é o LCA, mas o LCP também pode ter degeneração. Qualquer ligamento também, né? Eu mostrar aqui a artroscópica aí é só por fora, só que não vê. A gente pega melhor com 3 Tesla, tá? E elas predispõem a. E aqui eu trouxe um caso de trauma, que está apontando o ligamento clavicular anterior, que é o mais aqui, ó. Na verdade, não está apontando porque não tem, né? Mas então, aqui é um pedacinho dele, talvez até uma secção, com um talo fibular anterior, tem um talo fibular posterior, tem um cálculo fibular. Aqui você vê que tem uma secção dele, uma ruptura completa, aqui também, uma ruptura completa, né? Você não vê o ligamento, não vê o ligamento posterior. O posterior está estranho, tem muito edema, Tem fratura também. são gradientes. Uma pulsão, né? Então, esse seria a ruptura ligamentar, nesse caso. Aqui para apresentar os músculos normais, esse aspecto estriado. Então, aqui seria um caso, geralmente esse caso aqui nem faz ressonância. Volta aí, volta. Bom, a história é importante, né? O paciente com 2 dias, os crossfiteiros aí, o pessoal da CrossFit, né? 2 dias após a atividade física, o cara começa com dor, né? Uma dor autolimitada. E aí você pode fazer uma ressonância, o cara está com dor, faz ressonância, você vê uma alteração dessa num grupamento muscular específico. Pode passar aí. Exatamente, chamado de DOMS, que é uma dor muscular de início tardio, né? Então, isso pode estar associado a isso, você tem que diferenciar isso de síndrome compartimental. Né? Se isso não evolui, se continua, se comprime, pode ser transformado na síndrome compartimental. Alguns dados aí, que a gente já abordou, começa 2, 3 anos de atividade, aumenta a CKLB e é uma doença autolimitada. Então, aqui eu coloquei um medicamento grau 2, que é uma cobertura facial. Ele nasceu apontando o escrático secundário do hematoma, da lesão, pode ser a classificação que a gente usa simplificada. Às vezes, aí, o médico pode querer uma classificação específica, a gente usa de acordo com o solicitante, que é uma ortopedista que gosta mais de classificante, mas em geral, a gente usa essa mais simples. Então, essa outra lesão aqui que eu coloquei, ela é paciente tem um trauma antigo, tá? Aí teve essa lesão que a gente está vendo aí, o hipersinal aqui, P2, e uma calcificação na tomografia. No caso de miosite ossificante, o importante diagnóstico de miosite ossificante é porque às vezes ela pode confundir o anacrone patológico com um sarcoma. Então, é importante a gente levantar essa bola aí quando tiver essa suspeita, tá? Na imagem. Também uma lesão autolimitada, é um trauma não penetrante prévio que teve. Então, é importante que essa história clínica para a gente pensar. Essa outra aqui é um quadro infeccioso, tá? Então, é uma carga de facilite necrosante. É importante ter um exame de imagem aqui para diferenciar de simplesmente uma celulite. Porque quando você tem esse caso aqui, ela é uma urgência, tá? Você tem que comunicar o colega. Você vai ver basicamente aqui o sinal líquido aqui, adentrando a face muscular. Então, você já não está só diante de uma celulite, você já tem uma facilite, que é um quadro geralmente resolvido com computação dentro, mas a importância do exame da ressonância seria essa. No caso da facilite necrotizante, o mais importante é o espessamento da fáscia, e a fáscia mais importante é essa fáscia intermuscular. Essa face aqui separa 2 grupamentos musculares, que é exatamente essa que está apontada pela seta preta. Você pode ter espessamento da face mais superficial, né, mas isso não é tão característico de fascite necrosante. A mais característica é essa mais profunda que está entre os grupamentos musculares. E por último, tem o caso de derivação, e a derivação ela vai subir a gota da fracoideia, mas cronicamente ela vai ficar com lipossubstituição. Um caso bem comum aí que a gente tem de derivação é a compressão do nervo subescapular na espinha glenoidal, né, dando aí a derivação do espinal principalmente. E também para a neuropatia de Baxter.
Geralmente, o abdutor do campo dele para correção é acometido. Isso aí, é o que barra temporal.